quero ler com a igreja um texto de Mateus, Evangelho de segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 até o versículo 17, dando uma ênfase toda especial para o versículo 15. Vamos ler esses versículos da palavra de Deus. Este livro de Mateus, ele foi escrito entre 50 e 70 depois de Cristo. Então, Mateus foi um dos apóstolos também, ele escreveu este livro. Vamos ler Mateus 16, do 13 até o 17, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quantos podem dizer amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Esse versículo 13 do capítulo 16 que nós lemos, essa mensagem vamos intitular Revelando a Verdadeira Identidade de Jesus. Revelando a verdadeira identidade de Jesus. Esta passagem inclui duas perguntas bastante peculiares. Duas perguntas que Jesus fez aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus hoje aqui pode dizer amém? Na sua casa também você é discípulo de Jesus. A palavra foi dirigida na época do ministério terreno de Jesus, dirigiu a palavra para os discípulos. A primeira pergunta, versículo 13, nós encontramos aqui: chegando Jesus, o evangelista Mateus, ele quer chamar a atenção para a pessoa de Jesus como objetivo principal do evangelho. Mateus queria focalizar isso. Esse evangelho, o foco principal é Jesus. Então é o meu objetivo. Agora o contexto geográfico, onde aconteceu, nós lemos ali que foi na cidade de Cesareia de Filipe. Muitas pessoas fazem confusão entre os nomes das cidades, né? Essa cidade Cesareia de Filipe, ela não deve ser confundida com a grande, magnífica cidade de Cesareia que Herodes o Grande construíra no litoral do Mediterrâneo. Construiu uma grande cidade que chamava Cesareia, mas não era essa Cesareia de Filipe. Essa Cesareia de Filipe, ela ficava ao norte do Mar da Galileia, bem pertinho do Monte Hermon, nas encostas do Monte Hermon. Então não era a beira-mar como a cidade, a outra Cesareia de Filipe, que não era Cesareia de Filipe. Então entendemos aqui que nessa cidade, Cesareia de Filipe, era uma cidade difícil. Por quê? O povo era antagônico ao Evangelho de Jesus. O povo não gostava do Evangelho de Jesus. O povo ali tinha dificuldade de entender que Jesus veio para salvar o mundo, para salvar a humanidade. E justamente ali, nessa cidade, Cesareia de Filipe, que não era tão expansivo a pregação do Evangelho, que Jesus foi introduzir então essas perguntas bastante marcantes, e que muitas vezes nós também, como discípulos de Jesus, talvez Elias, você está aí, que é cantor, glorifico o nome do Senhor, porque vocês gostam de comer a palavra, se alimentar da palavra. Muitas vezes nós estamos em lugares que não são
tão favoráveis a receber a mensagem do Evangelho, mas muitas vezes Deus nos coloca nesses lugares para ali nós demonstrarmos o que nós somos e quem está em nós. Foi cantado aqui: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. E quando nós possuímos o Espírito Santo e temos Jesus em nosso coração, onde quer que nós estivermos, nós não queremos simplesmente pregar o milagre de Jesus, pregar o sinal que Jesus opera, pregar a cura que Jesus opera, mas precisamos entender qual é a relação que tem nesse nome Jesus, que é o nome doce, o nome maravilhoso. E o povo de Cesareia de Filipe não entendia isso, não entendia, e Jesus colocou os discípulos nessa posição. Quem sabe você está numa empresa, quem sabe na faculdade, você tem dificuldade de falar de Jesus, de expressar como Jesus é, porque eles entendem que Jesus é uma coisa e você entende que é outra. Hoje é muito comum nas faculdades, nas universidades, as pessoas expressarem Jesus apenas como um homem, um filósofo, alguém importante, o Jesus histórico que praticou alguns milagres, alguns sinais, que operou aqui na terra, mas a verdadeira identidade de Jesus, nós precisamos entender aqui nesse texto que nós lemos. A primeira pergunta de Jesus, dirigida aos discípulos, foi assim: quem os outros, não os discípulos, que tinha 12 discípulos, ele perguntou para eles: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus está fazendo praticamente uma enquete, né? Hoje tem muita enquete que se faz por aí, faz-se muita pesquisa, não é? Muita pesquisa, e Jesus queria fazer uma pesquisa entre os 12, pesquisa maravilhosa. Oxalá que esta noite, entre este grande grupo que me ouve, que está me vendo também, Jesus esteja fazendo essa enquete, essas perguntas, e nós possamos estar afirmando o que nós entendemos de Jesus, porque muitas vezes você escreve Jesus no seu carro, você fala de Jesus para alguém, mas não entende quem é Jesus. E Jesus perguntou aos discípulos: o que os outros, não vocês que estão comigo aqui constantemente, o que eles estão dizendo a respeito de mim? Aí Jesus, querendo demonstrar essa radical diferença entre o que pensam as pessoas no geral de Jesus e os seus discípulos. Jesus sempre está querendo saber o que nós sabemos de Jesus a mais do que os outros sabem. Porque você pergunta para alguém: quem é Jesus? Ah, eu tenho Jesus pendurado aqui no meu peito. Quem é Jesus? Jesus foi um homem fantástico, maravilhoso, um homem bom. Ele curou, fez sinais, ressuscitou pessoas que estavam mortas há um pouco tempo, há muito tempo, há 4 dias. Jesus operou muitos sinais e prodígios e maravilhas, entendem assim? Mas Ele quer saber um pouquinho mais. Nós que estamos aqui nesta noite, você que está aí do outro lado, nós precisamos dar outra resposta, a resposta que Jesus quer saber. Então ele perguntou: o Filho do Homem, título que Jesus empregava mais comumente a ele mesmo, esse título, Filho do Homem, porque ele perguntou: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E numa pesquisa assim rápida da Bíblia e dos escritos bíblicos da Bíblia Sagrada, diz aqui os estudiosos, eu ainda não contei minuciosamente, eles falam que 81 vezes, pastor Sérgio, nos evangelhos está escrito esse Filho do Homem, essa pergunta nos evangelhos, e nunca usado por mais ninguém mais usou isso, só Jesus. Ele se interessava em falar sobre o Filho do Homem. Nós até entendemos que lá em Daniel, alguém fala lá na fornalha, apareceu o 4º homem, aí identificam ali
uma imagem como o filho de homem, né? Mas o filho do homem tem, Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, é o João que está aí, o outro João, né? João da Vena. Então, João, projeta aí, Daniel 7, 13 e 14, olha o que diz: em minha visão à noite, Daniel dizendo, vi alguém semelhante a um filho do homem, filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, em Daniel, tem aqui no Velho Testamento essas expressões, mas aqui Jesus queria saber quem realmente o povo dizia que era o Filho do Homem, quais as características desse Filho do Homem. Aí nós entendemos que esta resposta é uma resposta um pouco mais profunda. Jesus pede uma opinião sobre si mesmo, não simplesmente como o filho do carpinteiro. Todo mundo sabia que Jesus era filho de José, o carpinteiro, mas ele queria saber, será que ele sabe, o pessoal aí fora, os que não são meus discípulos, sabem quem eu sou, né? Precisamente quem é o Filho do Homem? Como que os discípulos respondem? Aí nós vamos ver, versículo 14, aí os discípulos começam a responder. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Os discípulos respondem transmitindo a ideia que a opinião pública tinha da identidade de Jesus, porque se você sair nas ruas de Alphaville, nas ruas de Barueri, de outras cidades, se você perguntar, quem que você acha, o que você acha, quem é o verdadeiro Filho do Homem, quem é? Alguns vão te dar uma descrição muito especial, e o resultado dessa pesquisa, eu fiquei extasiado, porque foi uma resposta nessa pesquisa muito favorável, quando olhamos. Aí o que eles diziam? Aí o versículo 14, os discípulos respondem, transmitindo a ideia da opinião pública, disse, Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Agora, quem era João Batista? O Evangelho apresenta como um homem cheio de força e autenticidade. O próprio Jesus falou, entre todos nascidos de mulher, ainda não surgiu um maior que João Batista, Mateus capítulo 11 e versículo 11, aí ele está decididamente influenciando o pensamento dos discípulos. Olha, Mateus 11, 11 na NVI como diz, digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, porque foi o precursor de Jesus, todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, eles estavam identificando Jesus com João Batista, com a pessoa humana, com o ser humano. Muitas pessoas pensam que Jesus é simplesmente um homem que morreu sim na cruz do Calvário. Eles dizem que Jesus foi um mártir, entendem assim, porque ainda não tem a perfeita revelação de quem é Jesus. Pensavam que era João Batista, uma boa resposta. Lucas capítulo 7, versículo 28 também diz a mesma coisa. Para a opinião pública, a identidade de Jesus é colocada em um plano estritamente horizontal. Olha lá, um plano humano. Eu digo que entre os que nasceram da mulher, não há ninguém maior do que João. Isso é Jesus falando. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Um grande homem, um profeta, João Batista, profeta tremendo, mas não, nada pode se comparar à divindade de Jesus Cristo. Hoje nós queremos falar da divindade de Jesus Cristo, porque Jesus não é somente homem, 100% homem, ele é 100% homem e 100% Deus. Aí outros falam Jesus, que tu és Elias.
Alguns comparam a João Batista. Jesus falou: ok, muito bem, boa comparação, porque se alguém aqui for perguntar quem é Clarim do Aparecido, aí falar assim: olha, uns dizem que ele é um Rui Barbosa do século, né, do nosso século. Você não vai achar ruim, vai? Cabra inteligente, sábio, né? Falava bem, discursos maravilhosos. É uma comparação, mas no plano horizontal, Jesus falou: tudo bem. E Elias, quem é Elias? Elias era um profeta também, que realizava milagres, curas, prodígios, um grande homem carismático, um profeta carismático, Elias, que realizava muitos milagres. Poderíamos citar dezenas de milagres, muitos milagres de Elias. Jesus foi comparado pela opinião pública com um profeta carismático, a quem Deus ouvia, mas nada significava sobre a divindade de Jesus. Eles não estavam respondendo nada que Jesus queria saber. Elias, tudo bem, Elias foi um grande profeta. Olha, Elias, ele fez descer fogo do céu, maravilha. Se te comparasse, pastor José Oscar, a Elias do século 21, você ia ficar alegre, eu também ficaria alegre. É uma comparação boa, mas Jesus não estava satisfeito ainda. Jesus falou: é muito bom, Elias foi muito bom, João Batista ótimo, e depois falaram Jeremias, muitos dão o título de Jeremias, o profeta chorão, né? Chorava muito, tem muitas lágrimas, inclusive tem depois o livro Lamentações de Jeremias, um profeta maravilhoso, era um profeta sofredor e usado por Deus. Para a opinião pública, a identidade de Jesus, ela é colocada simplesmente como um grande homem, profeta, sofredor e usado por Deus, mas nada que possa prever algo da divindade de Jesus. Eles não viam em Jesus algo para comparar com Deus, com a divindade de Deus. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Pode dizer amém? Porque eu quero chegar ao ponto da segunda pergunta, mas se eu não falar alguma coisa da primeira pergunta, nós não chegaremos na segunda. Aí Jesus está ouvindo: olha que bacana, eles estão dizendo que eu posso ser comparado com Elias, com João Batista, Jeremias, um grande profeta, e depois concluíram: e outros dizem, Jesus, que tu és um dos profetas. Para a opinião pública, a identidade de Jesus era comparada a um dos grandes profetas da história da humanidade. Então era uma realidade. Podemos dizer que Jesus se saiu muito bem nessa pesquisa. Se tivesse saído mal, a resposta teria sido diferente. Eu creio que se chegasse para Jesus, viu, Neto, pastor Neto, né, pernambucano bom, graças a Deus, se chegasse para Jesus e perguntasse para ele assim, e Jesus perguntasse para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Quem dizem que é o Filho do Homem? Se fala: Jesus, estão dizendo por aí que tu és o Hitler. Jesus ficaria satisfeito? Não, Hitler. Não vou dar nenhuma aula de história, que eu nem sei muito história, né, universal, mas é importante. Quem não sabe quem foi Hitler? Um grande antagônico da humanidade, matou muitos judeus, né? E realmente Jesus não queria ser comparado com Hitler. Seria uma pesquisa que estaria caminhando muito mal. Outros, Stalin é outro também, terrível. Outros, Bin Laden. Quem já ouviu falar de Bin Laden? Todos nós ouvimos. Talvez as crianças hoje nem sabem mais quem foi Bin Laden, mas um homem terrível, malvado, o demônio, a Satanás encarnado naquele homem. Hoje está lá nas profundezas do mar, porque ele mesmo suicidou-se, né? Jesus não gostaria de ser comparado a Bin Laden, a Hitler, a Stalin. Eu poderia citar hoje também: estão comparando o senhor
como Putin, né? Será que ele gostaria? Eu não sei, né? Talvez gostaria, ou talvez não. Eu acho que não. Putin é uma figura para o mundo hoje muito cruel, muito terrível. Nós, como cristãos, estamos orando pela paz mundial, não estamos orando para que alguém dê certo, esse ou aquele, mas estamos orando, Senhor, que haja paz nas nações, que haja paz nas cidades, e nós precisamos para isso entender quem é Jesus. E Jesus pensou, olha, todo mundo está com opinião muito errada. O parecer do povo era fundamentalmente positivo, humanamente, mas não revelava a verdadeira identidade de Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Hoje acontece também assim. A opinião pública tem um testemunho positivo de Jesus, mas não verdadeiro. Não testemunham que Jesus, se você perguntar, o que você diz que Jesus é, o que ele representa para você? Todo cristão que está aqui hoje, que está em casa, me ouvindo, me vendo, poderia responder, João 14, versículo 6, é uma resposta fantástica. Olha, Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se todos respondessem assim, glória a Deus, aleluia, seria uma bênção. Então seria uma resposta do verdadeiro cristão, da verdadeira igreja. Não testemunham e não creiam que Jesus é o único que conduz o homem a Deus. Jesus é o único que conduz o homem a Deus. E o povo não sabia, pensava que Jesus era João Batista, comparavam, né, com João Batista, com Elias, com Jeremias ou com um dos profetas. Muito menos comparavam que ele era o Filho de Deus, era o Deus encarnado, que veio para levá-los até o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você hoje, Jesus, ele não é simplesmente um homem que veio fazer milagres, operar sinais, prodígios e maravilhas, assim como Elias, assim como João Batista, assim como outros profetas, Jeremias. Jesus veio para dar a sua vida, para que eu e você tivéssemos vida abundante, vida eterna, porque ele é o único que nos leva até Deus, é o único. E o povo não estava entendendo. A segunda pergunta de Jesus, o versículo 15 diz, a segunda pergunta de Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 15, vamos citar novamente essa segunda pergunta. Primeiro Jesus falou para os discípulos, o que eles falam? O que eles acham que eu sou? Então eles falavam isso, não entendiam que era Jesus. A segunda pergunta, aí Jesus falou, olha, já que eles estão falando isso, eu vou me dirigir a vocês diretamente. E vocês, meus discípulos, e vocês, meus amados irmãos, que estão aqui em Alphaville, na ADR, vocês, meus irmãos, que estão em casa hoje, ouvindo, participando do culto, infelizmente alguns estão participando do culto, mas estão na hora da mensagem, eles dão um tempinho para ir no banheiro, dão um tempinho para mudar de canal, para ver outra coisa na televisão. É bom que vocês estejam sintonizados sempre, nesses todos os momentos que nós temos aqui, são poucos, mas sintonizados inteiramente para ouvir a palavra e também aprender, discernir o que Deus está falando conosco. Jesus falou para eles, e vocês, ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Você pode responder isso hoje? Quantos podem dizer amém? Quem vocês dizem que é Jesus? Quem vocês dizem que é Jesus? A primeira pergunta diz respeito ao pensamento do povo, em geral. Mas a segunda pergunta obriga os discípulos a revelarem uma decisão da sua posição pessoal. Aí é decisão minha e sua. A minha decisão pessoal. O que eu entendo que Jesus é? O
que Jesus é para você. O que Jesus é para você dizer para as outras pessoas. Ela obrigou os discípulos a darem uma decisão de posição pessoal. É como se Jesus dissesse: eu entendo que os outros que não tiveram a possibilidade de conhecer de perto o ministério da minha pessoa, eu entendo, porque eles nunca andaram comigo, nunca estiveram comigo, nunca viveram comigo, então eles entendem que eu sou um desses profetas. Mas vocês que estiveram comigo, quando eu multipliquei os pães, quando eu ressuscitei mortos, quando eu operei sinais, prodígios e maravilhas também, mas eu quero dizer para vocês, vocês andaram comigo, vocês me seguem, vocês deixaram tudo para me seguir, vocês testemunham as obras que eu realizei, vocês que ouviram sempre as minhas palavras, o que vocês dizem a meu respeito? Tal pergunta, essa segunda pergunta, ela não pode simplesmente ter uma resposta, mas ela exige de nós um comprometimento com Jesus. Se eu não tiver um comprometimento com Jesus, se eu não tiver um comprometimento com Ele, eu sei, se eu perguntar ao pastor Colontoni, me permito usar o seu nome, a irmã Sueli, essa senhora simpática e amável, mas nós a vemos de vez em quando, mas o senhor convive com ela há quantos anos? 45 anos, não são 45 dias. Ela tem esse jeitinho de adolescente ainda, né? É uma benção, mas o senhor conhece muito bem a irmã Sueli. Irmã Sueli conhece muito bem o senhor, porque vocês têm a intimidade, vocês vivem juntos, têm intimidade. Talvez no momento que o senhor está sentindo aquela dor, ela sente a mesma dor, porque ela queria que o senhor estivesse bom. A hora que ela sente alguma dor, o senhor está sentindo a mesma dor, porque o senhor queria que ela ficasse boa, completamente sã, curada. Então o senhor entende, quando chega em casa, como ela está, se ela está feliz ou não. Ela olha para o senhor, sabe quando o senhor está feliz ou não. Então isso fala de intimidade, relacionamento íntimo. Só conhece Jesus quem tem intimidade íntima com Ele, essa proximidade com Jesus. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu o conheço e mais Ele me conhece também. Eu convido e desafio você esta noite para se aproximar mais de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, não da boca para fora, mas eu quero me aproximar de Ti, eu quero ter intimidade contigo. Quando eu for para o supermercado, Tu vais comigo, Senhor, me oriente o que eu vou comprar. Quando eu vou na farmácia, se for necessário, Tu estás comigo ali também. Se eu vou, Senhor, realizar algum negócio, esteja comigo. Eu quero ser íntimo de Jesus, e quando nós somos íntimos de Jesus, nós sabemos perfeitamente o que Ele pensa, e Ele sabe o que eu penso também. Será que você pode realizar essa verdade que Jesus queria que os seus discípulos tivessem? Os discípulos ficaram, pelo menos 11 ficaram quietos. Tal pergunta exige compromisso. Será que nós, discípulos de Jesus, não estamos respondendo influenciados pelo que ouvimos na TV ou na internet, ou que os intelectuais dizem de Jesus? Hoje os intelectuais, principalmente esse povo filósofo, é bom ser filósofo, é bom ser sociólogo, mas eles colocam Jesus, principalmente sociólogo, eles colocam Jesus muito parecido com todos os homens, toda a humanidade no campo horizontal. Eles não sabem que Jesus não foi simplesmente um homem
da sociologia, que veio aqui para sofrer, para depois morrer pregado na cruz. Mas Jesus, ele veio como Deus. Deus se encarnou na pessoa de Jesus. É isso que Jesus queria ouvir dos seus discípulos. Olha, Jesus, nós dizemos em voz alta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que toda a congregação hoje aqui, nesta noite, diga a mesma forma, do mesmo jeito: Tu és, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu te conheço, eu tenho intimidade contigo na hora que eu estou com dor, que eu estou com dificuldade, com problema na família, problema financeiro, problema de qualquer ordem. Eu dobro os meus joelhos, ou mesmo deito na minha cama, ou mesmo eu sento na cadeira e vou meditar, e eu converso contigo. Eu sei que tu estás sentindo aquilo que eu sinto, e tu intervém na minha vida e resolve os meus problemas. Jesus, ele quer que nós respondamos dessa forma. Será que nós podemos fazer isso? Por muitas pessoas estão influenciadas pela internet, que fala tanta baboseira a respeito de Jesus, mas não falam do Jesus que é Deus encarnado. Tem muitos falando também, mas uma boa parte distorcem essa imagem de Jesus. O texto nos traz e nos faz entender que o pensar comum para o exterior da pessoa, o que faz, como se comporta, como realiza prodígio, que palavras ele disse, isto tudo quer dizer que eu conheço apenas por fora, mas Jesus quer que nós o conhecemos na intimidade, que ele nos conheça também na intimidade, porque ele sabe quando eu expressar uma palavra, quando você expressar uma palavra, não é simplesmente uma palavra saindo da tua boca, mas é a realidade do teu coração. Então ele vai agir de acordo com a tua necessidade, enquanto que para poder entrar nas profundezas da identidade de Jesus, é necessário que sejamos íntimos, familiares e amigos pessoais de Jesus. Que bênção que vocês dizem que eu sou. Jesus queria saber: o que vocês dizem que eu sou? Jesus não pergunta outra coisa, Jesus não pergunta você, mas pergunta vocês: o que vocês dizem que eu sou? Eu creio que era uma oportunidade para todos os discípulos, num coro, numa voz só, levantar e dizer: Tu és, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Jesus só se conhece com mais profundidade se é a igreja, ou seja, se nos deixarmos envolver pelas relações interpessoais, a solidariedade com Jesus. É os 12 discípulos, enquanto a primeira igreja cristã, Jesus dirigia essa pergunta, não ao discípulo isolado. Pedro, evidentemente, respondeu Pedro no lugar de todos os outros. Quando vamos ver no versículo 16, do capítulo 16 de Mateus, projetemos aí, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A surpresa reside no fato de que Pedro, de um ponto de vista humano, é frequentemente falho, mas ele sozinho afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não só afirma que Jesus Cristo é o ungido, o Messias, mas ele falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Inesperadamente, Pedro, com a sua resposta, isso que é interessante para nós pensarmos aqui, Pedro com essa resposta, que talvez você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui, ou que está em casa, você pensa: não, eu não posso definir Jesus, eu não posso falar de Jesus com muita propriedade, porque eu sou muito errado,
eu pratiquei muito pecado, pratico muito pecado, eu sou muito falho no meu dia a dia. Como eu posso ter intimidade com Jesus? Só alguém que tem intimidade com Jesus pode falar realmente quem Ele é. Mas Jesus queria provar ali que o mais falho dos discípulos ali era justamente Pedro, para as pessoas olhando horizontalmente assim. Não era João, que deitava no peito de Jesus, né? Tiago muito menos, mas Pedro. Eles tomaram um susto quando Pedro se levantou e falou: tu és. Então talvez, meu irmão, minha irmã, você precisa erguer a sua voz, erguer a sua cabeça, e mesmo que você pense que não tenha condição, você é muito falho, pecou, está pecando, Jesus é o grande perdoador, é misericordioso, Ele tem muita graça para nós. Então Pedro, inesperadamente, com a sua resposta, ele demonstra ter penetrado no ministério, nesse ministério maravilhoso de Jesus, dessa relação do amor entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Pedro reconhece. Aí no versículo 17, vamos ler o versículo 17, mas nós caminhamos para terminar. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, entre todos os discípulos estavam ali, os 12, Jesus falou: feliz é você, feliz é você, feliz é você, Simão, filho de Jonas. O livro do profeta Jonas, ele foi escrito em 793 ou 753 antes de Cristo. Alguém coloca que Pedro era filho de Jonas, aquele que foi lá e caiu lá no mar, não é? E foi engolido por uma baleia. Então alguém pensa isso, mas não é isso. São histórias totalmente diferentes, bem longínquas. Estavam ali no tempo de Jesus, e ele 700 anos antes, ele tinha sido jogado no mar, sido tragado por um peixe, um grande peixe. Mas tinha um significado, porque Jonas, ele fugia sempre de Deus, Pode ser que Jesus trouxe aquilo como uma parábola, porque Jesus falava muito sobre parábola. Então ele falou: Simão, filho de Jonas, então você é feliz. Os outros não conseguiram essa felicidade, não foram tão bem-aventurados assim, mas você é feliz, ainda que você sempre se afastou, sempre procurou fazer o contrário daquilo que eu falo. Porque quando Jesus, ele foi traído, antes da sua crucificação, Pedro estava lá escondido no meio das pessoas, se aquecendo perto da fogueira, e as pessoas apontando: você é um deles, você é um deles, você é um deles. Ele falou: não, ele traiu. E Jesus queria falar: olha, Pedro, você, ainda sendo um traidor, você é merecedor do meu amor. Você teve conhecimento na profundidade do que eu sou. Eu não sou simplesmente um profeta, não sou simplesmente João Batista, nem Elias, nem Jeremias, nem outro profeta, mas eu sou realmente o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o evangelho que nós pregamos. A boa nova consiste, sim, na constatação de que a fraqueza de Pedro, que não é mais do que a fraqueza de todos nós, ou de cada um de nós, não impediu o Pai de nos revelar a beleza da verdadeira identidade de Jesus. Assim, a experiência da própria fragilidade será o lugar no qual Pedro verá em ação a misericórdia de Deus. A pergunta que Jesus se repete hoje para nós: que vocês dizem que eu sou? Agora estamos em condições de responder como Pedro: Jesus, tu és aquele que, sendo Cristo, o Filho do Deus vivo,
és capaz de fazer-me descobrir as minhas fraquezas, os meus atos falhos. Tu és, Senhor, tão surpreendente, e a tua fidelidade é a fidelidade do Pai, é a fidelidade do Filho, é a fidelidade do Espírito Santo. E ouviremos Jesus a nos responder, quando nós entendemos isso: Senhor, eu sou falho, mas eu me prostro aos seus pés. Eu sei que eu não tenho condição por mim mesmo, mas eu sei que tu podes me livrar. Tu és misericordioso, bondoso. Quando nós declaramos isso para Deus: Deus, eu não consigo, mas tu consegues. Então Jesus, ele vai dizer: tu és feliz, tu és bem-aventurado, porque você entendeu. O que vocês dizem que eu sou? Essa pergunta de Jesus nos permite compreender com maior clareza o que significa para nós ser igreja hoje, fazer parte daquela comunidade de pessoas frágeis, mas a quem o Pai confidencia uma palavra que revela a verdadeira identidade de Jesus. Não estamos aqui falando para uma igreja, para uma comunidade de pessoas fortes, super-homens, super-mulheres, super-crentes, não. Estamos falando para pessoas frágeis, como eu, como todos nós. Mas Jesus se manifesta: olha, eu sou o Deus que alcança os frágeis, eu sou o Deus que alcança o fraco, que alcança aquele que está ao quebrado, que está sentindo sem força para caminhar. Hoje Jesus está dizendo para você: eu quero que você me siga, mas sabendo que eu posso te levar onde você não consegue ir sozinho, e o meu caminho, o caminho que eu te levo, é o caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu te levo até Deus. A pergunta para os discípulos, a primeira foi esta: o que o povo diz que eu sou? O que o povão diz que eu sou? Eles dizem muitas coisas, mas o que vocês dizem que eu sou? Nós precisamos ter esse entendimento, que na nossa fragilidade, nós conhecemos Jesus como Deus que supera todas as nossas fraquezas, o Deus que supera todas as nossas fragilidades, o Deus que ouve a nossa oração. Quando eu penso que Ele não está me ouvindo, mas Ele está ouvindo, Ele responde a minha oração. Eu quero orar neste momento, vamos ficar em pé, fazer uma oração. Eu quero orar por pessoas nessa noite, que entendem que Jesus não é simplesmente um homem, mas Jesus é Deus, esse Deus misericordioso, independente da quantidade de pecado, independente das nossas falhas, dos nossos atos pecaminosos, Ele está estendendo as suas mãos e dizendo: eu te aceito, eu te recebo, eu quero entrar no teu coração, eu quero fazer a morada no teu coração, eu quero mudar a tua história. E Pedro, ele levantou e falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és aquele que veio mudar a nossa história. E nós estamos aqui esta noite dizendo que nós, como filhos de Deus e discípulos de Jesus, nós precisamos mudar a história do mundo. Deus está dizendo para nós que nós precisamos fazer mudança, diferença em todos aqueles que estão ao nosso redor. Não somente dizer: Jesus é bonzinho, Jesus morreu, foi mais um mártir. Não, Jesus morreu porque Ele era Deus e deu a sua vida para que eu fosse salvo, para que eu tivesse vida. Tem alguém nessa noite que quer receber o perdão de Jesus, a misericórdia de Jesus, aceitar Jesus no seu coração? Eu quero que você levante a sua mão assim. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Eu quero orar por você. Tem alguém? Faça assim com uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Eu quero orar por ti. Jesus é bondoso, maravilhoso, grande, rico em misericórdia. Que maravilha, que bênção. Aleluia, 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 aleluia. Você na sua casa pode declarar também:
Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não somente o Messias, não somente o ungido, mas Tu és o Deus encarnado, que veio trazer paz. Eu recebo Jesus no meu coração. Quando você decide dessa forma, você está dizendo: eu recebo Jesus para que eu tenha uma vida de vitória. Tem alguém nesta noite, aqui no auditório, ou em casa, onde é que você esteja, o cântico que estamos ouvindo, que o amor maior, que o meu pecado, nada vai nos separar do amor de Deus. Aleluia, 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 maravilhoso é, aleluia, 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 Jesus, meu Deus, aleluia, aleluia, oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é, oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, oh, aleluia, 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 morte venceste, oh, aleluia, 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 aleluia. O segundo convite que eu quero fazer para você que quer voltar para Jesus, está afastado de Jesus, aproxime-se dele, tenha intimidade com ele, volte para ele rapidamente, imediatamente, aleluia, é verdade. Declare isso hoje. Declare isso hoje. Aleluia. De todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero falar, eu fiz 2 convites para pessoas que estavam querendo aceitar Jesus. Eu sei que muitas pessoas decidiram, pessoas que estão voltando para Jesus. Eu quero fazer um terceiro convite para pessoas que se sentem um pouco distante de Deus, que não sentem tanta intimidade com Deus, já perderam aquela vontade, aquele desejo de ler a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para nós, falar com Deus de manhã, de tarde à noite, que já perderam aquele apetite espiritual. Eu quero te convidar para que você decida-se também. Jesus quer, Ele fez aquela pergunta para os seus discípulos, 12 escolhidos por Ele. Ele fez um desafio para eles, o que eles acham lá fora que é o Filho de Deus, e o que vocês acham, o que vocês falam. Que pena que apenas Pedro levantou as mãos e falou: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, porque eu sei que tu me perdoaste, eu sei que eu vou ser salvo eternamente. E Pedro morreu realmente,
foi crucificado, não quis ser crucificado igual a Jesus, de cabeça para baixo, segundo a história nos narra, mas ele experimentou essa intimidade com Jesus. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, mais de Jesus. Ele quer que nós nos aproximamos dele, porque Tiago falou: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Não pode estar distante, porque distante nós estaremos então dando um espaço muito grande para que vozes estranhas nos alcancem. E estamos vivendo em dias difíceis, de guerras, de rumores de guerra, coisas terríveis, mas quem tem a convicção que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, verdadeiro Deus encarnado, que está morando no meu coração, eu sei que tudo pode acontecer, menos eu perder aquele dia maravilhoso de encontrar com Ele lá na glória. Eu não vou perder essa oportunidade de maneira alguma. Assim que Jesus quer fazer com você, curve a sua cabeça e oremos nesse momento. Meu Deus e Pai, Tu és o Deus inigualável, o Deus tão poderoso, tão misericordioso. Ó Senhor, que chegaste ao ponto de entregar o Teu Filho Jesus para descer aqui à terra, para sentir as nossas dores, sentir os nossos pecados, ainda que Ele não pecou, mas Senhor, Ele veio para sofrer, para morrer, porque Ele se encarnou, era homem, Deus aqui, e hoje nós cremos que esse Jesus maravilhoso, Teu Filho, Ele tem a oportunidade de alcançar muitos corações, porque agora existem corações abertos. Eu vejo multidões dizendo hoje, não simplesmente como Pedro sozinho no meio dos 12, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas uma grande multidão que vai dizer: Tu és Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu mudaste a minha história, Tu mudaste o rumo da minha vida, e eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança. Senhor, eu Te agradeço, porque oro no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.